Estamos começando o videocast com o tema Precisamos falar sobre relacionamentos abusivos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autoproteção de crianças e adolescentes. A nossa convidada é a Tamires, seja muito bem-vinda, Tamires. Eu estou aqui com a minha parceira nesse podcast, minha irmã, Cláudia. Bem-vinda, Cláudia. E a Cláudia vai fazer a apresentação da Tamires. Olá a todos que estão aqui com a gente. Tamires, que alegria poder ter você aqui, poder te apresentar e conhecer mais sobre o projeto. Bom, a Tamires, ela é professora doutora, Tamires da Silva Cantares, é professora doutora, psicóloga educacional no projeto Mandacaru, desenvolvido em parceria com o Progem e com a Fundação FEAC. Esse é um projeto que visa prevenir e combater as violências sexuais contra crianças e adolescentes. A Tamires é doutora, mestra e graduada em psicologia pela PUC Campinas, com foco na prevenção à violência de gênero nos campos da educação formal e educação não formal. Atua na defesa do direito das mulheres no movimento social Promotoras Legais Populares Cida da Terra de Campinas e região. Depois a gente fala mais sobre ele também. Trabalhou como psicóloga escolar e é formadora da Rede Municipal de Ensino no Fundamental do projeto ECOA. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente no podcast do Belas Urbanas. Muito obrigada pelo convite, Cláudia, Adriana. É uma honra estar aqui com vocês. Tamires, eu vou começar te perguntando o que é o Projeto Mandacaru? O Projeto Mandacaru, como foi dito na apresentação, ele é um projeto de prevenção e combate às violências sexuais e o público-alvo são crianças e adolescentes participantes do Progem Satélite Íris. Então, é um projeto financiado pela FEAC e ele tem a duração de 18 meses. Então, ele teve início em novembro de 2022 e vamos até maio de 2024. Esse projeto, ele dá continuidade a um projeto também de 2020 chamado Entre Laços e Nós. O Entre Laços e Nós também era financiado pela FEAC, executado no Progem Satélite Íris, mas ele abarcava uma maior gama de violências, né, contra crianças, mulheres, idosos. E o projeto Mandacaru, ele tem uma especificidade, que são as violências sexuais, e um público-alvo mais específico, que são crianças e adolescentes. Entendendo que o fenômeno das violências é parte dessa compreensão do modelo ecológico também, que não é uma questão individual, né, ou biológica, da pessoa nascer agressiva, mas ela vem de um processo também que é histórico e estrutural. Então, esse modelo ecológico, ele tem uma compreensão do individual, do relacional, do comunitário e também da nossa sociedade como um todo, da nossa história. Muito bacana. E, Tamires, a região ali do Satélite Íris, se não me engano, no último levantamento sobre as regiões violentas aqui em Campinas, né? Para quem não conhece, o Satélite Íris fica no município aqui de Campinas, foi identificado como uma região muito violenta. Então, eu imagino que ali, inclusive, seja um local, a existência desse projeto olhe para essa comunidade, para a necessidade dessa comunidade, né? E daí, para a gente até falar um pouquinho do porquê chegamos nesse projeto, né? Se você puder trazer um pouco desses números para a gente, contextualizar um pouquinho essa questão da violência aqui, seria importante para daí a gente falar de como chegamos nessa necessidade dessa autoproteção. Isso é muito importante, né? Nessa perspectiva teórico-metodológica também que eu adoto, o Progem também adota, que é pensar projetos que possam fortalecer ainda mais as ações que já são previstas pelo próprio serviço de convivência. Então, esse projeto, ele nasce da própria realidade concreta, né? Não sou eu, enquanto acadêmica, que chego com uma questão de pesquisa, mas ele brota da realidade concreta. A partir de estudos, né? A FEAC realizou esse estudo com os pontos, os hotspots, de onde haviam mais notificações de violências, né? Os boletins SIS-9 também trazem esses dados para a gente, além de dados nacionais, né, em relação à violência.
Então, pensando também, o próprio Progem desenvolve um diagnóstico socioterritorial das famílias e participantes atendidos. Então, em 2020, foi realizado um documento chamado Perfil das Famílias Atendidas. E as violências também apareceram como uma das maiores violações de direitos que essas famílias estão vivenciando, né? E também por uma certa também naturalização de alguns papéis sociais que reforçam essa desigualdade entre homens e mulheres, né? Então, papéis, às vezes, muito bem definidos e que acabam por reforçar estereótipos, né? Que desvalorização da mulher, que acentuam essa violência contra a mulher. Então, a partir disso, foi pensado o projeto Entre Laços e Nós, a partir dessa realidade. Então, pensando nos dados nacionais e também regionais, as violências sexuais, elas acontecem, geralmente, com maior intensidade na faixa dos 12 aos 17 anos. A maior parte são meninas, né, que passam, então tem uma característica de gênero, mas que também dá pra gente refletir sobre essa característica de gênero, porque os meninos também passam por situações de violência sexual, mas por conta também desse papel de gênero em relação à masculinidade, né, que menino não chora. Construído socialmente, né? Isso, um papel construído socialmente, de que também eles não revelam, não reconhecem, não identificam como uma violência sexual, né? Há uma também naturalização. Enfim, os meninos são muito expostos também à pornografia, né? A diversos outros tipos de violências que impedem também um desenvolvimento saudável enquanto meninos. E né? acredito que muitas vezes também o próprio abuso físico também nos meninos, né? Sim. Mas talvez em menor quantidade e na proporção as meninas são muito mais agredidas fisicamente, né? Sim, sem dúvida, Mas né? é uma questão de vários fatores, né? Vários fatores, inclusive o fator racial, né? Que as meninas negras ainda são as maiores, são mais violentadas por conta desse papel mesmo que se imagina, né? A mulher negra, ela é muito ligada à questão, a gente sabe, né? Do Brasil, do carnaval, a questão, né? Esse termo é péssimo, né? Racista, mulata. Então, tem até uma tese que fala sobre isso, né? Que é a mulher branca para casar e a mulher negra, né? Para ter apenas relacionamentos sexuais. Então, há uma sexualização ainda maior Quando das meninas negras. E por isso também que no projeto Mandacaru, a gente fez uma cocriação com a FEAC também, nessa escrita metodológica. Então, a gente trabalha desde a perspectiva da prevenção primária, que aí são grupos divididos por ciclos do desenvolvimento, mas que abarcam meninas e meninos, então pela educação não formal. A gente trabalha esse tema, depois eu vou mostrar para vocês também alguns materiais que a gente usa como recursos mediadores para tratar de um tema que é tão pesado. Tá. Então, às vezes, por modo lúdico, a gente consegue acessar. E aí, só pensando na prevenção secundária, a gente também desenvolve um grupo específico de meninas, né? Entendendo que são elas as maiores potenciais vítimas de sofrerem algum tipo de violência sexual. Então, nesse grupo de meninas, a gente consegue... É um grupo aí menor, ele tem uma outra caracterização, assim, né? Ele tem um teor mais reflexivo, ele tem esse teor expressivo também das emoções. Então, é um espaço também de fortalecimento coletivo entre meninas. Antes da gente falar, eu queria só contextualizar algumas questões, porque a gente está falando para várias pessoas que não são necessariamente do campo da assistência social. Então, muitas pessoas podem não conhecer o que é um serviço de convivência, né? Então, é importante a gente contextualizar o serviço de convivência pensando num público que muitas vezes não tem a mínima relação com o campo social. Você podia falar um pouquinho para a gente o que é e até trazer essa contextualização do que é prevenção primária e dessa questão da atuação numa situação secundária. Tá. Então, esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é um serviço tipificado, né, pela política de assistência social, como um serviço complementar ao CRAS, né, que é um serviço de referência de proteção social básica, que vai tratar sobre as vulnerabilidades sociais e situações de risco, né, quando ainda não há identificação de uma violação de direitos.
né? O que é uma violação de direitos? Uma violência, uma situação de pobreza extrema. Então, a assistência social, ela não lida só com questões socioeconômicas, mas também de violação de direitos, né? A assistência social é de quem dela necessita. Então, se uma mulher está passando por uma situação de violência, uma criança, ela pode acessar esses serviços. Quando há identificação de uma situação, uma violação de direitos, né, nesse caso, uma violência, a gente também tem todo um fluxo, que a gente também está em construção aqui no município, em âmbito nacional também, de encaminhamento também à proteção social especial, né, que tem a de média complexidade, que é o CREAS, e os outros serviços que tem aqui em Campinas, que a gente chama de SESF, que são serviços especializados de atendimento à família, e de alta complexidade, que aí são as casas-abrigo, né? Quando há um rompimento... é muito agressivo, uma coisa muito... Sim, que não há como ter a manutenção daqueles vínculos. Quando você tem que retirar a pessoa daquele vínculo. E isso já deixa para a gente, então, entrar na questão da autoproteção, né? Porque você falou que o Mandacaru, então, está trabalhando num serviço de convivência que não necessariamente houve aí uma violação, mas estão numa situação, num contexto de vulnerabilidade, mas não necessariamente numa situação de violência. E daí o projeto Mandacaru, ele entra como um projeto de autoproteção. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que é a autoproteção e a importância disso no desenvolvimento aí das crianças e dos adolescentes. Infelizmente, esse fenômeno das violências sexuais, ele acontece geralmente dentro de casa, né? Os dados mostram que a maior parte das crianças sofrem dentro da própria casa. Ou da família mesmo, né? Se não é na casa especificamente, é da família, né? Exatamente, senão a violência doméstica, ela é intrafamiliar, nesse sentido. Então, a gente tem aquele imaginário, né, de andar sozinha nas ruas, desse desconhecido, mas infelizmente é um tipo de violência que existe uma relação de afeto envolvida, né? Então, a autoproteção de crianças é muito importante para que elas possam identificar situações, né, que elas possam falar sobre o assunto, que elas possam se autoprotegerem, porque, infelizmente, as figuras de afeto que deveriam trazer proteção, muitas vezes não trazem. Então, elas sabendo identificar, reconhecer, falar sobre isso, elas podem acessar outros espaços, como a escola, centro de saúde e relações de confiança, que elas possam também identificar e diferenciar, principalmente o que é um afeto, um ato de cuidado de um abuso. Uhum. Né? Então, falar sobre isso com elas é muito importante. Lembrando também que existe a violência institucional, né? Que os próprios agentes dessa rede de proteção dos serviços podem vir a cometer, né? Revitimizando a criança, julgando. Nas violências sexuais, especialmente com as meninas, com o corpo delas, a culpabilização, né? Que a gente ouve muito. Isso é muito sério, né? Muito sério. Muito sério. E traz danos, assim, psicológicos gigantescos, né? Com essa culpabilização. Mas que roupa estava usando? Nossa, mas que estava fazendo sozinha? Quer dizer, vem um julgamento onde não deveria ter, né? Deveria ter só um acolhimento e ajudas para tentar entender, sair, se fortalecer, né? Exatamente. O problema é que a gente está falando de relações de poder, né? Uhum. E que aí permeiam várias... são marcadores que se cruzam num corpo de uma criança, né? Uhum. Por exemplo, uma menina negra, por exemplo. Os marcadores que vão cruzar o corpo dela são marcadores raciais, ou marcadores da infância, né? Que a gente tem esse adultocentrismo, de achar que a criança, que somos donos da criança, né? A gente trata a criança, às vezes, de um modo violento, que a gente nem percebe, que a gente não faria com outro adulto, por exemplo. Pega no corpo da criança. Desqualifica a criança, né? Isso, acha que ela é um adulto incompleto. E não de que ela é uma pessoa Criança que está no seu ciclo, uma pessoa por inteiro. É uma coisa cultural. Eu acho que a gente vem num movimento hoje, de uns anos para cá, tudo, mas assim, para a gente ir contra coisas que já estão estruturadas e que a gente nem percebe que são violências, né? No próprio livro, na primeira edição, tem um texto que eu escrevi que eu comento sobre uma violência, que era uma pessoa que trabalhava na casa da minha tia, e as pessoas comentavam, ela apanha, era uma adulta. Eu, criança, tinha meus 9 anos,
eu me lembro que eu ficava muito impressionada de uma adulta apanhar, e né, eu conto essa história no livro, e eu falo assim, mas como? Ela é uma adulta, porque na nossa geração, as crianças levarem tapa, tal, era comum. Podia. Era comum. E essa mudança de cultura vem ao longo dos anos, né? Então, é realmente olhar de uma maneira mais crítica, mais entendendo o todo, e cai exatamente onde você falou. Você falou do livro e não citou o livro, né? Então, o livro Precisamos Falar sobre Relacionamentos Abusivos, que foi a primeira edição. E o que você traz é algo interessante, porque havia um fato de você estava indignada da adulta apanhar, mas não ficaria indignada da criança apanhar, né? E eu Que sendo bom que criança. hoje estamos todos indignados. Espero que todos fiquem indignados com qualquer situação, né? Seja com adulto, seja com criança. A gente né? vai crescendo também, Enfim, até nós vamos Não, crescendo e na é o que a vida gente está falando, adulta. dessa estrutura, né? Hoje a gente tem, não é por acaso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está aí, para trazer a gente para esse lugar de entender quem é essa criança, quais são os direitos dessa criança, enquanto um indivíduo por inteiro sendo criança, com a peculiaridade de ser criança. Então, não esperar desta criança o que não é esse adulto, né? A gente não quer que essa criança haja como adulto, a gente quer que essa criança viva a infância com as especificidades da infância. Então, foi importante fazer essa... Mas, infelizmente, ainda esse pensamento ainda é predominante, né? Da violência, do ato violento ser algo educativo, né? Que vem muito nessa lógica da punição, mas como ainda é visto como algo educativo, né? Ainda as pessoas trazem um discurso... mesmo pessoas que apanharam e disseram, né, as crianças estão assim hoje, sem limites, porque elas não apanham mais, né? Mas se você for... Eu apanhei, tô ótimo, as pessoas com essa frasezinha... Exatamente, e aí é um trabalho também de conscientização de toda a sociedade também nesse sentido, né? Para que a gente possa... Você trouxe uma questão antes que justamente assim, eu entendi que vocês trabalham muito nessa conscientização das crianças no projeto Mandacaru, Exatamente. né? Então é essa que a gente sempre também fala, que saber é poder, né? Então começa poder de escolhas, para não ter medo. E daí a gente já vai para a questão de como que a gente trabalha com essa criança, como que a gente pode incentivar essa criança nessa perspectiva da autoproteção, né? Ainda que a gente tenha uma sociedade violenta aí que caiba a toda essa sociedade, de fato, a gente repensar esse comportamento, modificar esse comportamento, se reconhecer violento nas diversas relações e ir modificando, né? Ir saindo desse ciclo de violência, mas para a criança hoje, como que a gente pode contribuir para que ela possa se autocuidar, né? O que seria favorável nesse sentido? Eu acredito que as violências sexuais, assim como outros temas que são tabus, eu acho que falar, né, aquele clichê, é a melhor solução. E eu acho que desde a mais tenra idade, assim, né? Porque a sexualidade, assim, a psicologia também discutindo a sexualidade há muito tempo, né? Ela faz parte da constituição do ser humano, né? Então, a criança ela também vai desenvolvendo sua sexualidade, as suas zonas erógenas, né? O seu sentir o seu corpo. Mas é o papel do adulto de dar significado para essa vivência, né? Então, é o olhar do adulto sobre a criança. Então, desde a mais tenra idade e orientando. E aí com os menorzinhos nesse sentido do que é meu corpo, do que são as partes íntimas, né? Quem pode tocar, né? Que são só os pais naquele momento do cuidado quando são muito pequenas, depois de um médico. Então, a gente, nessa questão da autoproteção, a gente desenvolve muitos jogos também com as crianças, né? Eu trouxe alguns aqui, inclusive. Mostra pra gente. Vou mostrar. Aquele ali, ó, das crianças. Isso. Esse aqui. Esse aqui foi desenvolvido ano passado por uma dupla de estagiários também, que eu supervisiono, né, da PUC. Eles construíram os corpinhos. Depois tem outras peças também que vão complementando, que elas são... não tá aqui. Tá.
e elas vão colocando onde o toque do sim e o toque do não, né? Então, Deixa eu quais dar uma olhadinha regiões... aqui. Assim você fica mais à vontade, né? Então, tem aonde algumas outras toca pecinhas que vai colocando, né? A verde, onde pode tocar, e a e a vermelha, onde vermelha. não, Ah, entendi. Então, onde não E pode. isso vocês fazem lá No no projeto. projeto com as crianças. Fazemos. Tá. Então, E a curiosidade, assim, você acha que elas vêm respondendo bem num primeiro momento? Quando você faz isso, você acha que tem uma surpresa? Tem lugares que as crianças ficam meio, aqui não pode, tipo, já vivenciei isso? Você já percebeu isso, Tamires? já, né? Esses jogos, assim, acabam acontecendo revelações espontâneas também, né? Por isso a importância de ter profissionais também que estejam preparados para isso, né? Para que possam acolher essa fala acolher da criança. essa fala. Mas há aquela diferença entre o conhecimento e o viver e o sentir, né? Então as crianças muitas vezes elas reconhecem que não pode, né, tocar em alguns. Na verdade, em nenhum lugar do nosso corpo as pessoas estão autorizadas a pegar, né? Sim. Desde o nosso cabelo, mas é só um modo um pouco mais didático para falar sobre as partes íntimas, né, de onde não ninguém pode pegar. Mas na vivência entre eles, eles não conseguem ter diretamente aplicar esse conhecimento. Então, também leva um tempo para que as coisas possam se integrar, né? Então, eles têm brincadeiras entre eles também, que às vezes eles nem sabem o significado, né? Os meninos têm isso de bater, dar soco no pênis do outro. Quando eu fiz meu doutorado numa escola, as crianças, né, revelaram numa roda de conversa que elas faziam um corredor do estupro. Nossa. E elas davam esse nome. E elas nem Sem conseguiam saber o que que dizer era. direito O o que que era estupro. Quando eu perguntava para elas, elas nem sabiam o que era estupro de fato. Algumas, né? E elas formavam um paredão no corredor da escola. E quem passava por ali, eles passavam a mão em todos os lugares possíveis. Então, tem esse trabalho também de integrando, né, o conhecimento com o viver, né? E muitas vezes a gente sabe o que é uma violência sexual, mas as relações de afeto, elas são tão complexas que é difícil você separar aquilo, né? Do que é e do Sim. que não é. Exatamente. Você teria alguma, assim, não sei se a palavra seria dica, mas alguma orientação para que as famílias pudessem proteger um pouco as crianças da violência sexual? Sim, eu acho que é um pouco sobre isso, né? De conversar abertamente sobre esses temas, né? Ser a pessoa de confiança, né? Para a criança ou adolescente. Porque isso vai fazer ela te contar situações de risco que ela pode estar vivendo e não simplesmente esconder, né? Ou ter medo de falar alguma coisa nesse sentido. E também, e falando sobre os diversos tipos, a gente acha muitas vezes que violência sexual é só o estupro, né? A penetração. E não, é a exposição a conteúdos sexuais, pornográficos, falas. E a internet também, eu acho que é um ponto muito importante, esse cuidado com as crianças na internet, né? Porque elas acessam diversos conteúdos. Sem uma. Supervisão? Sem uma supervisão, né? E muitas vezes é difícil mesmo ter essa supervisão. Sim. E aí tem essas violências, enfim, pessoas adultas que fingem ser crianças, que pedem fotos, né, que divulgam Isso é muito sério, essas né? fotos, vídeos. E até quando acessam conteúdos e elas ainda não têm informações suficientes para fazer uma análise daquele conteúdo. Então, Exatamente. sem a supervisão desse adulto, ela fica ali vulnerável àquela informação. Muitas vezes aquilo começa a fazer parte de um cotidiano dela. Então, a gente começa aí a construir uma criança que também tem um olhar não sei se a palavra é equivocada, mas um olhar ali que não é saudável para ela e para os demais, né? Quando ela acessa conteúdos que ela não tem informações suficientes para fazer uma análise, para compreender aquilo, né? Então, a internet acaba sendo um ambiente realmente... Uma terra de ninguém. Uma terra de ninguém mesmo, é isso mesmo. Exatamente. E é isso, a gente pode identificar, né, nas crianças por mudanças de comportamento bruscas, por falas com conteúdo, né, muito erotizado, que ultrapassam o ciclo de desenvolvimento que ela se encontra, assim, né? Então, ela pode fazer desenhos
falar, né, conteúdos que não são apropriados para a idade dela. E, antes disso, Tamires, e pensando nessa pergunta da Adri, né? Ok, a família, de fato, ela quer fazer isso, mas ela não tem repertório para fazer isso. Onde que ela busca essa informação? Onde que ela pode? Que lugares são lugares confiáveis, que também é outra coisa que a gente tem que cuidar, né? Da qualidade da informação que essas famílias estão tendo para poder orientar aí as crianças. Quais são os lugares que ela deve procurar? Tá. Preventivamente, né, eu acho que é isso, a violência sexual ela é uma questão, é um fenômeno da saúde, né, porque ela é um agravo em saúde, né, ela é uma violação de direitos, da assistência social também, e com certeza ela é um assunto que deve ser falado, tratado na educação, né? Na escola. Na escola. É isso que a gente ia perguntar também, né? Porque existe ainda, né, para algumas escolas tabu de mas não um trazer tabu de esse não trazer tema. esse tema. Então, acho que era importante você falar um pouquinho por que é importante que a escola trate e traga esse tema aí com as crianças e, de repente, até com as famílias. Uhum. A minha tese, né, de doutorado é exatamente nesse tema, assim, de debater a violência de gênero nas escolas, de modo preventivo, porque é isso, a gente tem lá altos números de notificação, né, de violências no Brasil, aqui em Campinas, mas como a gente vai prevenir, né, que a gente supere esse fenômeno? E o papel da educação é fundamental para isso, né, para que a gente construa sociabilidades, modos de ser e viver, que não sejam violentos, né? Então, que a escola traga isso como, de repente, rodas de conversa, em sala de aula, da forma que você trouxe aqui. Exato. É essa indicação. Jogos lúdicos, Exatamente. livros. Eu falo que na educação infantil tem um livro que se chama Pipo e Fifi. Assim, É um livro que fala sobre educação sexual na primeira infância, né? Na educação infantil. E ele é um livro, inclusive, muito premiado, não só aqui no Brasil, por trazer informações de como essa criança pode ser abordada, né? Imagina, por meio de uma literatura, né? Estamos aqui falando do Belas Humanas, que trata sobre histórias, né? Que traz conteúdos, produz conteúdos sobre histórias. Então, fica aqui uma dica para todo mundo que está nos escutando, para estar utilizando. E até pegando a deixa, né? Porque a gente já está chegando no finalzinho aqui, a gente tem 2 perguntas para encerrar, mas você comentou com a gente que tinha um poema que você queria ler e que faz todo sentido aí com o Belas. Fala pra gente do poema, daí você poder ler. A gente ainda tem 2 perguntinhas. Eu vou falar do poema. E assim, só de educação, eu acho muito importante que a escola assuma seu papel enquanto função protetiva. E não só o papel educativo no sentido de transmissão de conteúdo, mas de formação, né, de cidadãos, formação para a vida, que são vidas que estão ali dentro, né? Não é então só o ensinar matemática, o ensinar português, mas um ensinar a ser gente, né, de estar com gente, de proteger. Então, assim, aqui em Campinas a gente tem ainda números muito baixos de notificações das escolas, e aí só para ressaltar a importância. A gente está em processo de implementação de psicólogos e assistentes sociais na rede municipal de ensino, que é uma luta aí travada há muito tempo, né? Que eu trago de experiência do projeto Ecoar também, coordenado pela professora Raquel Guzzo. E eu acho que vai contribuir muito nesse sentido, né? De qualificar esse fluxo de atendimento, de contribuir também com essas questões dos jogos, de rodas de conversa. Enfim. Inclusive como apoio para os professores, né? Que muitas vezes estão bastante solitários nessa função, né? Exatamente. Então também é alguém que consegue conversar com esse professor. Mas vamos ao poema, então. Esse é um poema de uma das meninas do nosso grupo, do Projeto Mandacaru, Miriam Rodrigues, e ela escreveu depois da nossa reflexão, né, sobre as violências sexuais. Então, não importa o que eu vista, não importa o que eu faça. Seja lá o que eu fizer, ainda sou sempre assediada. Sejam brincadeiras, sussurros, até piadas. Na escola, faculdade ou até mesmo em casa. A maioria sempre diz palavras inadequadas. Olha a roupa que ela usava, merece ser estuprada. E quem é você para falar do que eu uso na rua? A culpa não é minha por sofrer essa tortura. Roupa não é convite. E que fique bem ciente, você deve ser respeitado
o meu corpo e minha mente. Um exemplo meio triste, agora vou te dar. É sobre uma garotinha que adorava brincar. Saía sempre cedo para brincar com suas amigas. Era dócil e inocente, também cheia de alegria, vista como exemplo para toda a família. Até que um certo dia, o inesperado aconteceu. Tiraram da garotinha o direito que era seu. Direito de brincar, direito de estudar. Isso tudo foi embora, para nunca mais voltar. Não saía nem brincava, a coragem lhe faltava. Depois do ocorrido, não saía nem de casa. Como isso aconteceu? Eu irei te explicar. Ela brincava na rua, até alguém a segurar. Torturada, violentada, foi isso que aconteceu. Perdeu sua inocência, sonho e tudo que era seu. Com apenas 8 aninhos, sua vida foi tirada, vítima dessa violência inesperada. Por isso eu te digo, estupro não é brincadeira. Irei passar um recado e, por favor, não se esqueça. Se passar por essa cena que acabei de citar, diz que é um 00 e proteja-se já. Todos contra o abuso de criança e adolescente, pois, afinal de tudo, eles são o futuro da gente. Nossa, Sensacional, me muito deu vontade bom. de chorar. A gente está chegando aqui no final mesmo do nosso encontro e o Belas Urbanas é uma produtora de conteúdos, né? E a gente gostaria de saber o seguinte, como você enxerga que a gente poderia contribuir com essa pauta da autoproteção, né? O que a gente precisaria estar falando mais? É muito bacana o trabalho de vocês. E eu acho que é isso, a gente estender esse tema por todo o ano, né? Não só a campanha do Maio Laranja, no 18 de maio, mas eu acho que é falar cada vez mais sobre isso e ao longo, né, de todos os meses. E a mídia, né, tem um papel muito importante nessa construção também de, como a gente está falando, dos papéis de gênero, os papéis que a gente ocupa. Eu acho que é romper, né, com essa visão desigual, opressiva que a gente tem, seja racial, das mulheres, e trazer sempre narrativas, eu acho, de valorização dessas meninas, dessas mulheres, de tudo que a gente já construiu e cada vez mais fortalecer a nossa autoestima pra gente ir se fortalecendo pra gente não aceitar nenhum tipo de abuso ou violência durante a nossa vida. A gente não aceita, mas que a gente possa identificar e não também trocar, né, por migalhas de afeto, muitas vezes. Então, para a gente fechar, e daí, completando a pergunta da Cláudia, com uma palavra só, sobre o que mais nós precisamos falar? Prevenção. Prevenção. Muito bom, Tamires, muito obrigada, foi uma conversa ótima, acho que ficaríamos muito mais tempo, então, de repente, a gente faz uma segunda mais para frente, uma terceira. E parabéns para a adolescente que escreveu esse poema. Fica o convite aqui, se ela quiser, se você quiser ver com ela, para a gente publicar nessa série dentro do blog, Sim. né? Que tem tudo Que a ideia ver. boa. Então, depois a gente se fala e se ela aceitar, vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Tamir. Você quer deixar algum contato, e-mail, alguma coisa, se alguém quiser entrar em contato com você? Bom, tem o site do Progen, né? É só digitar lá no Google, Projeto Gente Nova. E lá tem a descrição também do Projeto Mandacaru, tem o nosso contato. Perfeito, tá ótimo. Obrigada. Obrigada. E até o próximo Precisamos Falar.